Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Move Podcast. Esse podcast que é um canal de comunicação da Move Network que está chegando na próxima quinta-feira aqui na cidade de Goiânia, que vai revolucionar os jovens empresários, executivos aqui da cidade com educação empreendedora, network e muito mais. Semana passada eu estive aqui ao lado do meu amigo e diretor, né, da Move Network aqui Goiânia, que está chegando, e a gente começou aqui um bate-papo bem legal, né, Paula? Foi. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez de estar compondo essa mesa aqui com a Heloísa, com o Robson, com o Marcos. É, Na semana passada a gente teve aquela entrevista, foi bacana, deu para mostrar o que que é a Move, né? Qual o objetivo dela, qual é a missão, qual é a visão. Então, diante disso, nos próximos dias aí a gente vai ter muita novidade, vamos trazer muita mentoria, muito workshop, né? Pessoas boas para tentar alavancar os negócios aqui da cidade e região. Isso, e dando continuidade a essa série de entrevistas que a gente começou semana passada, a gente prometeu aqui que traria para frente das câmeras toda a equipe que está por trás da Move Network, quem já é afiliado, quem é sócio, que está aqui com a gente hoje. A gente vai aqui estrear esse episódio de empreendedorismo também, né, do setor fitness, com esses dois grandes empresários que estão aqui representando a Academia Aquários, representando também a Move Network, secção 4. Hoje aqui com a gente o Robson Júnior e o Marcos Júnior, que não é, né, um grupo, uma dupla sertaneja. E nem Nem somos irmãos, irmãos, viu? nem irmãos. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Paulo, Luiz aí. Agradeço aí a audiência de vocês, agradecemos aí a essa mesa pesada que tá aqui, né? Luiz Amorim, Paulo Luiz. E vamos lá. Vamos pra cima. Quero agradecer a oportunidade, Heloísa, a Paulo, dizer que é uma honra, né, fomentar aí negócios, network, conhecimento empresarial, que a gente sabe que a carreira de empreendedor é muito solo, né? Muitas Verdade. vezes o empresário segura ali a dor sozinho, uma peteca, né? Então vai ser um movimento muito importante para a cidade. Então dizer que é uma honra, agradecer a oportunidade, o espaço e vamos em frente. E antes da gente começar até pontuar aqui, né, tem outros empresários juntos com vocês na sociedade da Academia Aquários, o Carlos Eduardo, né, que não pôde estar aqui, o Nacho também, né, que faz parte dessa composição. Mas antes da gente começar, né, Paulo, seria bom os meninos se Se apresentarem, apresentar, importante, né? Sei que importantíssimo. eles são celebridades na cidade, muita gente já conhece, É, mas vamos lá, começando para se apresentar, né? Quem é o Robson Júnior, para todo mundo que está em casa nos assistindo saber quem é. Ok, vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Meu nome é Robson, né? Eu sou natural de Natal, no Rio Grande do Norte, né? É, Toda a minha infância e adolescência eu passei por lá, né? Toda a minha família é de Natal, né? E lá em Natal eu tive fiz um curso técnico em eletrotécnica, né? Me formei lá no IFRN, e trabalhava lá na parte da manutenção, né, de uma clínica de hemodiálise, né? Então lá eu fazia consertos de máquinas de hemodiálise e também trabalhava em manutenção do sistema de água da clínica, né, que é algo diferente, né? Não é um sistema de água convencional, né? E aí fiz um concurso voltado para a Chesf, né, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. E aí em 2013 eu vim trabalhar em João Pessoa, né? Fui trabalhar em João Pessoa como técnico em eletrotécnica e trabalho na Eletrobras até os dias de hoje, né? Por volta ali de 2020, né, nós viemos aqui para Goiânia, né? Antes de vir para Goiânia, né, alguns anos antes, neste trabalho da Eletrobras, eu conheci Eduardo, que é Carlos Eduardo, né, que é um dos sócios da gente que não pôde estar presente. Ele também trabalha comigo lá em João Pessoa. Então, durante esse tempo, né, logo no início que eu cheguei em João Pessoa para trabalhar na Eletrobras, eu me formei em administração pelo IFPB. eh, Sempre tive um sonho de ter uma academia de musculação, porque era algo que, assim, eu sempre gostei de esportes de luta, sempre gostei dessa questão de preparação, e eu sempre tive esse sonho, né? Mas, até o momento de eu me formar, eu estava ali em stand-by, estava ali pensando no que eu poderia fazer, até porque o curso de administração é um curso muito amplo, né? Então você pode ir para várias áreas. E aí, nesse meio tempo, né, como eu já falei, conheci Eduardo, que está se formando em contabilidade, e a gente trocava muitas experiências, né, muitas ideias em relação ao empreendedorismo, né? E aí a gente decidiu montar algum negócio, né? Decidiu iniciar aí a empreender, né? E aí ele com essa experiência de contabilidade, eu que com a minha experiência de administração, e com as vivências que a gente vinha observando, os estudos que a gente fazia, né?
Então a gente decidiu abrir um negócio, né? Empreender, de fato. Foi quando em 2020, né, eu me mudei, 2022, foi 2021 para 2022, me mudei para Goiânia, né? Em 2020, antes de me mudar para Goiânia, em 2020, no tempo da pandemia, a gente veio visitar a Academia Aquários, né, aqui na cidade de Goiânia, nessa empresa nós se tornamos consultores, né? E aí a gente ficou ali responsável pela consultoria da empresa e em 2021, né, entramos como sócios, né, da Academia Aquários. Então, hoje sou formado também em educação física, nesse período que eu estou morando aqui, e hoje nós somos uma equipe de 4 pessoas, como vocês bem mencionaram, né? Eu, Robson, Marcos Júnior, Carlos Eduardo e Nasto Rabelo, que é o fundador da Academia Aquários, essa empresa de 42 anos, né? Fundada ali em meados de 1983, né? Mais ou menos isso, né? Então esse sou eu, hoje sou sócio administrador da Academia Aquários, trabalho em João Pessoa como técnico eletrotécnica na Eletrobras, tenho essa graduação de administração, também sou graduado em educação física, né? Estamos aí para somar e trazer um trabalho de cada vez mais qualidade aqui para os nossos alunos e clientes. E também Move Network, né? Exatamente. É O importante currículo só ressaltar. É. Marcos Júnior, vamos lá. Vamos lá, eu sou Marcos Júnior, tenho 33 anos, assim como o Robson também sou formado em administração. Sou nascido em Paulista, porém morei em Goiânia, né? Porque na época eu acredito que a maternidade aqui não era tão fácil. E aí, por decisão dos nossos pais, né? Somos 3 filhos, decidiram em 2002 ir para Recife. Então, aos 10 anos, fui para Recife em busca de melhor qualificação, né? Assim como um pouco da história da Heloísa. E aí, aos 30, voltei para Goiânia, a convite de Eduardo, que é meu amigo de infância. Dentro desse tempo, né, esses 20 anos lá em Recife, me graduei em administração, fiz pós-graduação em gestão de projetos e sempre trabalhei em empresas de diversos ramos, né? E às vezes eu me perguntava onde é que eu vou parar, né? Entrava como analista, alguma coisa do tipo, recebi um cargo de liderança, mas sempre gostei do esporte. Eu sempre fui nadador, por questões de trabalho e de estudo, tive que parar um pouco aí, né, a questão do esporte, mas sempre tive ali treinando ou nadando. E foi quando as 2 últimas experiências profissionais, né, eu tive cargo de liderança, viajei muito aí pelo Brasil, veio a pandemia, o trabalho inicialmente ficou 100% home office, e aí a empresa decidiu fechar alguns polos, né, e fechou em Recife. E aí eu comecei a estudar, me especializar mais em marketing, me posicionar na internet, foi quando o Eduardo me convidou em 2021, um ano após os meninos, que isso aí tem que ser louvado, né, porque eles seguraram a peteca aí de 2020, eu não estava ainda, eu estava na outra empresa, e aí em 2021 chegou o convite, ó, tá parado, tô. O que você quer fazer agora? Eu ainda não sei. Ele disse, ó, tem uma proposta aqui para você de consultoria na parte administrativa e de marketing, é o que a gente tá precisando. Eu disse, então, vamos lá. E aí eu entrei como consultor e é onde se encaixa com a história aí de Robson, né? Então, após 20 anos, voltei aí para Goiânia, continuo morando lá. E aí nasce uma coincidência, né? Foi meu professor de natação, meu primeiro professor de natação há quase 30 anos atrás. E agora eu volto, né, adulto, como consultor e agora sócio do cara, né? Então foi um reencontro aí que Deus colocou a mão junto com a amizade com o Eduardo, e daí é onde eu faço menção ao network, né? Então veja como é bom você saber entrar e sair dos locais e também fazer um bom trabalho, né? Seja fora ou dentro, mas você está sendo observado. E aí hoje eu volto para Goiânia como consultor e agora empresário, sócio aí da Academia Aquários para somar na parte administrativa e de marketing junto com o Nasto, com o Eduardo e com o Robson aí na academia. Um breve resumo, né? Paulo, comece aí perguntando Rapaz, aos meninos, já entrando nessa área do empreendedorismo, né? rapaz, a gente tá aqui na frente de 2 monstros. Que é Caras isso. são pancadas, viu? Então, assim, primeiramente é um prazer ter vocês como sócio desse movimento que a gente está trazendo aqui para Goiânia, para a Move. A gente vê que são pessoas que têm um know-how importante, que tem sinergia com a Move, né? Então, vimos aí pessoas que saíram de uma área indo para outra, né? Especialista na área de administração, que vocês dois têm administração, foram para outras áreas, né? Fizeram network com outras pessoas. Então, deixa eu pegar o gancho aqui desse ponto de vocês e perguntar, diante de tudo que vocês viveram, dessa experiência todinha, quais foram os principais desafios que vocês enxergaram que teriam que resolver durante esse tempo todo aqui na Aquarius?
Quais Quer foram? começar? Vou dar uma resumida, né? Hum. Assim, foram diversos desafios que a gente encontrou quando a gente veio cuidar da Academia Aquários, né? Dar continuidade ao legado Sim. que o nosso fundador, né, Nasto, ele começou a construir, né? Primeiramente, quando a gente chegou na Academia Aquários, a gente atuou como consultor, né? Ficamos um período como consultores e aí, depois de um certo tempo, nós entramos como sócios, né? E esse período de consultoria, ele foi necessário, por quê? Para a gente conseguir entender um pouco mais do negócio. A gente chegou, fez a primeira visita na Academia Aquários, no caso eu, porque Eduardo já é conterrâneo daqui, já inclusive treinava na academia. Mas quando a gente chegou na cidade, eu lembro que foi a segunda ou terceira semana de março de 2020. E o que a gente estava vivendo naquele momento? A pandemia, né, do Covid-19. Então, o primeiro grande desafio foi esse, porque a gente estava diante de um cenário, né, caótico, onde as empresas estavam sendo ali obrigadas a cumprir um regulamento de fechar as suas portas, né? Então, quando a gente chegou, eu lembro que poucos dias depois, não vou precisar o dia aqui, mas acho que foi 4, 5 dias depois, houve um decreto para que as empresas fossem fechadas durante um período de tempo para que controlasse aquela questão do vírus, né? Então, esse foi o primeiro grande desafio de longe, né? Porque imagine, se você tem um supermercado, ou se você tem uma empresa, uma academia, ou qualquer coisa, se você fecha suas portas, você fica sem receita, né? Monetizar. O cliente não Uhum. paga, né? O aluno não usufrui do seu serviço, né? Então, mas em paralelo a isso, as contas não param de chegar, né? Sim. A gente tem obrigações fiscais, a gente tem obrigações trabalhistas, né? A gente tem contas de energia, internet, água, tudo isso continua chegando, né? Independente de você abrir ou fechar. Sim. Então, assim, esse foi o primeiro grande desafio, né? E em paralelo também a isso, a gente tinha a insegurança dos nossos colaboradores e a nossa própria insegurança também, porque como você vai trabalhar numa situação em que você precisa fechar suas portas, você não sabe o que está acontecendo lá fora direito, porque aquilo era uma novidade muito grande, né? Então a gente não tinha magnitude do que a gente ia encontrar. A gente poderia fechar as portas durante um mês, 2 meses, 3 meses, a gente não sabia. Então, o primeiro grande desafio que a gente teve foi esse. A gente precisou segurar a onda, né? Tipo assim, ó, o que a gente pode fazer aqui agora para segurar um pouco essa situação, Quais né? as primeiras medidas, né, que vocês tomaram? Porque a academia é mais antiga da cidade, né, e da região, você estava falando. Então, tinha um desafio sanitário, né, que estava todo mundo vivendo, e o desafio da própria gestão, né? Exatamente, porque assim, como eu falei, as contas elas continuam chegando, né? As suas obrigações elas não param. E a gente entende também que, como representante da empresa, a gente tem as obrigações com os nossos colaboradores. Cada uma daquelas pessoas tem famílias, tem pai, mãe, tem dependente, tem filho, tem uma casa também. E aí como ficava a nossa situação? A gente fez diversas reuniões, né? Montou, como é que eu posso dizer? Acho que foi até esse o nome que a gente usou, um comitê de crise, né? A gente se utilizou, Importante, demais, demais. a gente se utilizou dessa expressão. E uma das coisas que a gente fez foi contar justamente com aqueles alunos mais fiéis, né? E aí deixo registrado aqui meu agradecimento aos alunos da Academia Aquários, né? Sem eles, a gente não estaria onde a gente está hoje. E por que eu digo isso? Que a gente contou com uns alunos mais fiéis? Porque uma das medidas que a gente tomou foi, olha, a academia vai fechar, infelizmente, a gente não sabe por quanto tempo, tem essas regras aqui para a gente cumprir, mas o que acontece? Vocês continuam pagando a mensalidade e os dias que vocês pagarem as mensalidades vão ficar congeladas ali para você, né? Então, não só a gente, mas eu acredito que muitas academias e muitos outros tipos de negócio fizeram medidas parecidas como essa, né? Então, o que acontece? Um percentual de pessoas continuou pagando as mensalidades, mas obviamente aquele valor ali ficava ali acumulado de dias, né? Então, se o cara fez um semestral, de repente ele pagou 6 meses ali, quando a gente reabrisse, ele teria o direito dele de usufruir os 6 meses, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente fez, que a gente precisou fazer, que a gente precisou pensar. E aí, nisso, fomos muito privilegiados porque tivemos pessoas que acreditaram nisso, porque
somos uma empresa de 42 anos, né? Nosso lema sempre foi saúde e qualidade de vida, né? Sempre colocamos ali o cliente acima de tudo, né? Tudo que a gente faz é pelo cliente, com muito carinho, com muito amor. A gente, às vezes, as pesquisas de satisfação, o pessoal vem ali, bate na porta da gente, a gente para escutar. Somos uma gestão extremamente aberta e acessível. Então, as pessoas reconhecem isso. As pessoas sabem que podem contar com a gente e nos deram esse voto de confiança que foi muito importante no início, né? Uma outra coisa que a gente fez foi reorganizar, né, fazer uma gestão financeira, né, desse comitê de crise. Poxa, o que que é mais importante? O que que a gente pode pagar depois e o que que a gente tem que pagar agora? Então, isso invariavelmente precisou ser feito, né? Hoje, graças a Deus, estamos aí. Mas é nossas prioridades, né? Quais eram as prioridades? Eu lembro também, né? Eu não tava, mas eu acompanhei isso aí pelas redes sociais. Foram feitas lives, né? Então, para que a pessoa que estivesse em casa, porque não tinha o que fazer a não ser ficar em casa, né? Então, eu lembro que foram feitas lives de várias modalidades. Eu não tava, mas eu Os acompanhei aulões, né? ao longe, para que a pessoa que estivesse em casa tivesse o que fazer e tivesse como ver, ó, a minha academia tá pelo menos fazendo alguma Sim. coisa por mim, né? Então, dentro desse comitê, eu acredito que na época foi decidido, né? Alguns professores ficavam fazendo lives ali para acompanhar, para também divertir, para estar próximo ali dos alunos, né? Então, E isso levanta um tema muito interessante que a gente, assim, foi pego assim, poxa, ou tem que fazer ou não tem que fazer agora. E que tema é esse? A questão do digital. A questão do digital é a questão da mudança de mentalidade. Por quê? Porque a gente tinha acabado de chegar, né? A academia tinha ali fechado as portas e muitas pessoas estavam se perguntando, poxa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai manter essa qualidade? Então a gente foi forçado ali, como a gente estava conversando antes aqui, que Paulo falou, é um rolo compressor, tem que ir, meu amigo, não tem o que fazer. Então, o que que a gente fez? A gente pensou nessa estratégia, né? Muitas outras pessoas estavam fazendo isso, muitas outras academias, de migrar para o digital. Não migrar totalmente, porque é muito complicado você fazer academia em casa, né? Apenas por uma orientação ali de televisão ou de internet, de YouTube, né? É muito complicado isso acontecer. Mas a gente foi forçado a tentar estudar essa situação. E aí, como o Marcos disse, foram feitas lives, né? Nasto, por exemplo, que era que é uma pessoa, né? A gente fica dizendo que é o nosso ancião, é o nosso fundador. Mas assim, saúde lá em cima, viu? Conhecer Nasto, você vai ver. Então, assim, ele era uma pessoa totalmente, entre aspas, do analógico. Planilha, caderninho ali e tal. E a gente disse, ó, Nasto, tu é formado em educação física, tu é nosso responsável técnico, tu tem 40 e poucos anos de experiência. Rapaz, tu vai ter que entrar valendo nisso aí. Exato. Então ele fez. E naquele tempo a gente não tinha os materiais que a gente tem hoje, assim, na disposição da gente. Não, então foi uma coisinha gravada ali de celular, apoiado no negócio lá de casa. Muita gente gravou, dava para aparecer a cozinha, o quintal da pessoa, e ele lá Que as pessoas dançando. começaram a participar também das suas casas lá. Exato. Exatamente, né? Então, a gente abria as lives, né? O pessoal entrava, participava. Então, eu lembro que eu acho que a primeira live que Nasto fez foi uma aula de step, né? Uma aula rápida ali de step. Então, ele levou um stepzinho para casa, dava para aparecer a cozinha, eu acho. E isso tudo tá gravado no nosso Instagram, né? Para quem quiser ter essa curiosidade, quem quiser É verificar, história, né? tá lá, Prova história social. no nosso Instagram. E a gente também fez um vídeo que eu considero muito importante, que foi justamente esse do agradecimento aos nossos alunos por esse momento difícil, né? De pedir, olha, gente, a gente está passando por um momento difícil, mas não abandone a Academia Quaros, não abandona a gente, fica com a gente. A gente fez um vídeo gravando, falando sobre, agradecendo aos nossos alunos, né? Também está lá no nosso Instagram, tudo guardadinho, tudo documentado. E quem tiver curiosidade, né, dá uma entradinha lá que você vai ver história que não acaba mais. Ô, Paulo, Verdade. isso traz muito do que o próprio Cortella diz, né? Fazer com as condições que você tem, enquanto não tem condições Exato. Não melhores tem de outro jeito, fazer. né? E aí não esperou o cenário ideal, né? Pois é, todo dia era uma novidade, né? Se você fosse acompanhar o noticiário e fosse esperar a melhora, e aí? Pra abrir as portas mesmo de sem máscara. E eu lembro dos protocolos, né? Tinha protocolo que a academia pode funcionar,
mas tem que usar todo mundo máscara. Aí às vezes o aluno baixava para respirar. Aí se fosse colocar uma foto no Instagram, tem que ter muito cuidado. Então assim, foi um momento realmente de muito aprendizado e todo dia era um protocolo novo, né? Porque é um ambiente fechado, onde tem circulação de pessoas. Foi um dos primeiros a fechar e um dos últimos a reabrir, né? Foi que nem evento, cinema, então a academia sofreu muito por isso, né? Então tem contato, maquinário é compartilhado, álcool líquido constantemente, compra de borrifador constantemente. Então assim, o banheiro também nunca podia faltar sabão, porque tudo tinha que estar atrelado à limpeza e higienização das pessoas, né? Então, realmente era uma reciclagem contínua, né? Era protocolo, às vezes, federal, aí a gente lia. Ah, não, tem um municipal. E aí? Aí consulta advogado, consulta não sei quem. Então, era realmente... todo dia era um aprendizado. Você acorda e, ó, qual é a notícia do dia, qual a orientação para a academia do dia de hoje? Ah, isso aqui, ó, a prefeitura soltou essa nota. Ah, vamos ler. Chama o contador e por aí vai. Então, realmente foi um aprendizado um intensivão durante alguns anos ali até voltar à normalidade, né? E, Eu enxergo a pandemia, assim, de uma maneira muito estratégica, né? Você vê que o quanto de anos o mundo não evoluiu depois da pandemia, porque você não via, existia curso online? Existia. Existia universidade online? Existia. Mas o quanto não evoluiu? Eu vi empresas que não, como você falou, tratavam o financeiro com planilha, relacionamento com o cliente era pessoal, Pessoal. né? Então, muitas vezes as pessoas utilizavam do canal como Instagram cresceu muito no seu, em termos de percentual. Se você pegar aí a quantidade de cursos de influenciadores que cresceu de 2019 para 2022, foram muitos. Todos esses influenciadores que a gente acompanha, eles cresceram nesse período. Por quê? Pegou o pessoal, eu não digo desprevenido, mas pegou o pessoal em casa, sem fazer nada, levou o conteúdo bacana para ele. Muitas academias que eu acompanhei na época, como amigos meus também de João Pessoa, até o pessoal da academia G1 lá em João Pessoa, ele tava alugando peso, pô. Alugando equipamento, isso. sim, Tinham vários que alugam. eu vi essa reportagem no tempo, né? Eu até comentei com Eu os aluguei. meninos. Eu aluguei. Né? Aí eu falei, né? E assim, eu me lembro como se fosse hoje da reportagem que eu vi. Não vou precisar aqui qual foi o canal, mas assim, eu vi essa reportagem, né? Eu acho que a manchete era algo assim: o empreendedor que está driblando a crise, está transformando a oportunidade em negócio, né? A gente viu isso aí. E assim, só voltando rapidamente, né, nessa questão da pandemia, a gente foi obrigado a se adaptar, como Heloísa falou aí, a questão do Cortella, né? Fazer com que você tem, a se adaptar realmente. A gente chegou a cogitar essa questão de alugar peso, sabe? De alugar maquinário, mas foi um negócio que no final a gente viu que não tinha muita saída pra gente, né? E aí, Marcos falou uma coisa interessante, a questão das regras. Outro grande desafio que a gente teve foi como colocar na cabeça das pessoas, dos alunos, essas regras. Como fazer essa mudança de cultura. Porque imagine, você treinar já é difícil. Aí você treinar com máscara é muito complicado. É muito complicado. Então as pessoas que faziam exercícios ali muito pesados, assim, o pessoal ficava tirando. A gente tinha toda uma campanha de educação, né? Colocava os avisos na academia, chegava, conversava. Quando a gente via, a gente cansou de várias vezes ver pessoa treinando, né, com a máscara baixada. A gente ia lá e dizia: ei, coloca a máscara, tal, gente. Porque existe uma fiscalização, né? Existe uma fiscalização. Se você não cumprir aquilo ali, você pode ser autuado, né? Então a gente sempre bateu muito em cima, sempre com muita educação, sempre com muito conhecimento para mostrar para a pessoa aquilo ali. E a gente foi, de certa forma, pioneiro na cidade numa coisa que a gente fez chamado tenda de desinfecção. É, logo quando reabriu as academias, elas reabriram com uma série de restrições. Salvo engano, os equipamentos tinham que ficar 1 metro ou era 1,5 metro de distância dos outros, né? Então a gente precisou afastar os equipamentos. Tinha uma questão de quantidade de alunos por piso, por horário, então a gente trabalhava com agendamentos, né? E a gente fez algo interessante que foi ideia da gestão da gente, que foi a chamada tenda de desinfecção. A gente colocou uma tenda lá na frente, usou uma solução, né, uma solução de esterilização ali. Na época, essa solução ela foi dada como é que eu posso dizer? Que eliminaria o vírus, né? Atenuaria Sim, ali as partículas sim, do vírus, sim. né? Então a gente
comprou um pulverizador e fez toda uma estratégia de divulgação nesse ponto, né? Então, e recebemos muitos elogios, né? Quando você entrava antes de você entrar na academia, você tinha alguns tapetes, né? Uns tapetes específicos, onde você coloca uma solução para desinfectar os pés, né? Aí você desinfecta os pés, depois você pisava no tapete para secar e tinha esse pulverizador que a gente passava, né? Para atenuar ainda mais a possibilidade, né? De repente a pessoa está entrando com um agente transmissor, né? Sim. Então, a gente teve essa ideia, essa inovação, por assim dizer, durante esse período e fomos muito elogiados pelos nossos alunos, porque as pessoas estavam inseguras, né? E isso era um grande desafio que existia também. Poxa, o mundo está em pandemia e está essa situação, é seguro eu ir? As pessoas ficavam com esse receio. Não, a gente venha, é seguro, a gente está tomando todas as medidas para vocês se sentirem seguros aqui. E o legal do empreendedor é isso, né? Ver a oportunidade onde ninguém está vendo, quem mora em capital, né? Também exercícios ao ar livre. Tinha lista de espera para comprar bike, porque podia fazer atividade física, né? Ao ar livre. Mas para sair um pouco dessa questão da pandemia, que foi o primeiro grande desafio, né? Sim. De vocês, acredito que aí talvez o segundo seja essa transição, né, do tradicionalismo, né, da empresa mais antiga no setor de saúde em Goiânia para a inovação também, né, passado a pandemia, como aliar essa tradição, mas com muita coisa nova que está chegando, que naturalmente também chega a concorrência e faz com que a gente também saia dessa zona de conforto, né? Eu acredito que foi o segundo desafio, talvez, da gestão. Acredito que sim. Falando um pouco, né, de forma mais genérica, eu acho que mudança de cultura, né? E aí, essa mudança de cultura, que eu acredito que até os dias de hoje a gente vem mudando, é mudar a cultura da gestão, da liderança, de cima para baixo, né? Dos líderes, da equipe e de toda a equipe, né? Peças têm que ser mudadas, né? Porque aí, a partir do momento que a gente entra e vai começando a definir um plano de ação, aonde quer chegar, o que quer fazer, missão, visão e valores que a gente implementou, encabeçado por Robson, tem um documento interno nosso, que é um padrão de atendimento, que a gente deu um nome próprio, que se chama APA, é uma sigla, Atendimento Padrão Aquários, e aí tudo isso foi criado. Então, a partir do momento que você chega e quer mudar a cultura das pessoas, né, não é fácil, né? Então, internamente a gente sentava, reunia, ó, a gente quer ir por esse barco aqui. Então, para atingir esse resultado, a gente precisa disso aqui. Então, missão, visão e valores, vamos implementar na cabeça das pessoas. E depois, o padrão atendimento aquários, ó, o padrão atendimento é esse. Tem lá descrito desde os serviços gerais até os professores que são onde vende, né, o plano, né? Então, eu acho que o segundo grande desafio que até hoje a gente vem, que não é fácil, o Paulo sabe muito bem disso, cultura não é fácil ser mudada, é trabalhar em cima da cabeça das pessoas essa questão de cultura, né? Porque quando a gestão era antiga, nasce sozinho, não tem braço, isso aí é louvável reconhecer, mas ele não tinha braço para estar 24 horas dentro da empresa, cuidando de financeiro, marketing, e cultura não é um setor. Cultura é o que está ali dentro, né? Então, cultura é desde pontualidade, que é o feijão com arroz bem feito, né? Pontualidade, cordialidade, atendimento igualitário, que às vezes a pessoa pode estar ali puxando mais para Paulo, que é meu amigo, ou para Heloísa, que é mulher, ou para fulano, que é homem, e aí ter esse atendimento igualitário até a visão do futuro, visão de dono, respeito, contribuição. Então, é um trabalho árduo que a gente vem, eu acho que desde o do primeiro dia que a gente pisou lá, batendo nessa tecla, né, de missão, visão, valores, cultura, educação, para que todo mundo entre no mesmo barco e esteja alinhado com o mesmo objetivo, né? A partir do ano passado que começou a obra, o nosso grande objetivo era continuar com esse processo de cultura, agora atrelado à ampliação, à expansão da empresa. Bacana. Né? Ô, Marco, aproveitando, pegando teu gancho aí, desse momento, quando você chegou pós-pandemia, né? Para compor ali o quadro societário da Aquarius. E aí, assim, qual foi teu grande papel na vinda? Vi que você estava focando mais em marketing, tem administração, tem tudo. Mas como você falou, cultura é algo que envolve pessoas e gestão de pessoas é complicado. Exato. Todo empreendedor sabe o quão complicado é você trabalhar com gestão de pessoas. E principalmente o processo de implantação de cultura não é tão simples. Porque às vezes uma pessoa tem uma cultura determinada, já veio com o vício de uma outra empresa, né? Não aceita mudança. Então existe muitos ajustes que precisam ser feitos para a partir daí você conseguir implementar um processo de cultura. Então você chegou com essa bagagem de administração, comunicação, como é que foi sua chegada, quais foram os seus principais objetivos quando você chegou até esse processo de nova gestão
e expansão da Aquarius. Você junto com o Com o pessoal. Robson, é perfeito. Quando eu cheguei, a pandemia já estava bem encaminhada, graças a Deus, ao bom trabalho dos meninos. E aí, meu foco principal era o marketing, né, um posicionamento, que a gente tinha uma agência, porém não tinha tanta supervisão. Então, feito esse posicionamento, feito o que a gente está fazendo agora aqui com a live aberta, né, que é algo bem Uhum. natural para a gente. E aí a gente vai atacar essa questão de cultura, né? Então, qual é a primeiro passo, né? Aquela velha teoria, né? Elogie em público Sim. e critique, dê feedback no discreto. Então a gente tem esse papel, né, de fazer feedback individual mensal. E se a gente não, como gestor, não consegue, a gente tem um coordenador que é da parte técnica e tem uma supervisão que é da parte ali da recepção. Então é um feedback pessoal, implantamos a pesquisa de satisfação e a gente realmente lê. Antigamente era só um papelzinho ali, Paulo também não gosta muito de Sim, papel, e sim. hoje em dia tem QR Code espalhado em toda a academia, inclusive até na porta do banheiro ali, a pessoa pode abrir a câmera do celular e vai ter acesso à gestão. Vai colocar ali o que é que ele tem a elogiar, a criticar, e através disso, essa crítica ou elogio vai virar uma pontuação. Ah, elogiou o Paulo sobre isso. Paulo, isso aqui está muito bem, continue aqui fazendo isso, mas vamos ajustar isso aqui. Então, essa implementação de cultura, né, dividindo em partes, em tarefa, foi com conversas mesmo individuais, que eu acredito que não tinha tantas, né, por falta de tempo, por ser só um para cuidar de tudo. E aí, como somos 4, né, começou-se a separar, a ter conversas individuais, melhorias, implantamos, né, por ideia também, eu acredito que de Robson, reuniões técnicas, que são reuniões normalmente aos sábados, uma vez no mês, com os professores, para que a gente discuta cases de sucesso ou também situações de melhoria e também assuntos técnicos. Então, às vezes a gente diz, ó, esse sábado a gente vai discutir agachamento Smith, vamos dizer, né? Então, vai todo mundo com roupa de academia, tem a abertura, uma leitura de uma pauta, né, gerencial, fala-se da obra, por exemplo, que estamos em obra, fala da corrida, que a gente está no processo ali de inscrição da corrida, depois uma pauta técnica, a coordenadora vai ali pontuar, para depois falar do agachamento, enfim, para que a gente tenha uma única linguagem, né? Então, dividindo em miúdos, né, foi isso, né? Reuniões individuais, uma preparação boa da liderança, né, da gestão ali da recepção e da gestão do salão, que é o nosso porta-voz, e através disso, conversas individuais constantes até chegar nessa implantação. Mudanças de peças, infelizmente ou felizmente, tem que ser feita, né? Normal, Quem não normal, tiver enxergando ou não estiver adequado, é Não tiver normal, cada alinhado pessoa com a vai, cultura, vai ter que se vai ter ajustar. que se ajustar. Então, foram feitas isso até chegar nesse ponto da gente estar hoje abertamente aqui falando sobre cultura, missão e valores. Mas Pô, não é bacana, trabalho, são aí bacana. Ô, 4 anos. Paulo, de queria trabalho. até, assim, uma fala muito importante dentro do que o Marcos falou, e aí trazendo sardinha um pouco para o meu lado da comunicação, o quanto a comunicação, né, numa empresa, ela é importante, porque quando ele fala a transparência, as reuniões, os QR Codes, os feedbacks, a gente está falando de comunicação na Sim, veia, né? Porque o que sim, é que sim. adianta eles 4, enquanto gestores, estarem lá mensalmente, debatendo, discutindo toda a operação do negócio, se não faz chegar a todos os colaboradores e não chega até a ponta. Então, se não tiver essa transparência e esse caminho, né, até chegar quem está lá de fato na ponta recebendo os alunos, não vai funcionar, né? Você falou muito também de outra palavra-chave que é importante na gestão, o feedback. Feedback. Né? O feedback Exatamente. muitos feedbacks são difíceis, né? Uhum. Difíceis de aceitar, difícil de gerir, mas é importante para o crescimento de todo mundo. Exato. Então, vocês têm, inclusive, também um cuidado, que aí você começou a falar agora, da própria educação continuada, né? Ninguém estacionou aonde está, ninguém tem a verdade absoluta, Pois é. e vocês estão sempre buscando mais e mais Qualificação. conteúdo para chegar até os alunos de Exatamente. vocês, né? Eu vou até ter um parêntese aqui. Eu acho até importante a gente que todo mundo trabalha com comunicação, né? Porque se você é Uhum. dono do seu negócio, você tem que se Uhum. comunicar com o seu funcionário, tem que se comunicar com o seu cliente, tem que se comunicar para as pessoas que estão acompanhando suas redes sociais, seus canais. Mas deixa eu perguntar um negócio. Tudo que você falou aí, eu acho fantástico. Inclusive é um case que a gente tem que levar para dentro da Move. Porque Sim, implantar cultura não é para qualquer empresa, não. Entendeu? muito difícil. Se a Aquarius conseguiu, isso tem que ser case. E até no Move Experience vocês precisam levar esse conteúdo e mostrar ao pessoal como é que vocês fizeram. E um ponto importante. Esse processo que você falou, ele é publicizado ou ele é só interno? Por enquanto, ele é interno, né? Porque eu vou dizer um negócio. O que vocês estão falando aí são coisas que você não vê em toda empresa, não. E eu entendo que se vocês, e a Heloísa vai validar,
o que eu estou dizendo é que se vocês levam isso, publicizam isso, validam ainda mais o seu negócio, pô. Porque não é qualquer pessoa que quer. Eu não estou indo em uma academia, eu estou indo na academia que tem esse tipo de tratamento com seus funcionários. Então, teoricamente, a gente entende que uma empresa que trata bem seus funcionários, que tem alinhamento de cultura, de visão de valores, também vai expor isso e levar para seus clientes. Então, esse é um diferencial de vocês. Nunca fui na academia de vocês, mas já tô com vontade de ir, viu? Tá convidado. Rapaz, fantástico. Meus parabéns. Queria dar os parabéns aqui a Obrigado. você, a todo mundo, a todo o corpo da Aquarius. Acho que é importante demais o que vocês estão colocando. E tem que levar isso para o Move Experience, viu? Viu, Olha aí, Elo? vamos lá. Tá feito o Vamos convite. Deixa eu até Prazer, fazer né? uma pergunta aqui agora já direcionada para o Robson. Vocês já estão mostrando um pouco do diferencial da academia de vocês, né? A gente sabe que hoje em dia não basta somente ter dinheiro, pegar um bom designer gráfico e fazer uma excelente marca, deixar tudo muito visualmente bonito. E é como o Paulo falou, né? Vocês estão pensando nos bastidores, na humanização do atendimento, do que vocês podem promover de experiência para aquele cliente, né, que é um cliente Sim. que está ali com vocês. Então, quais são os principais diferenciais que, inclusive, faz com que a Aquarius ela permaneça tanto tempo no mercado, ativa e se renovando, né? Pronto, eu vou fazer uma rápida contextualização para responder essa pergunta de Heloísa, que é uma pergunta muito interessante, e passa por algumas dessas coisas que Marcos falou aqui, né, sobre essa questão do atendimento. O que que acontece? Quando a gente entrou na Academia Aquarius, a gente se deu conta de diversos problemas que existiam, né? Nasto, né, o nosso fundador, ele tem o seu mérito e ele sempre foi um gestor acima da média. Mas acredito que vocês já devem ter visto aquela questão da curva das empresas, né? A empresa está ali, ela nasce, então ela vai acelerando, chega num determinado momento, ela estagna por algum motivo, né? Então, assim, esses motivos são vários. Por exemplo, um desses motivos, por exemplo, é o fato de Nacho estar sozinho. Ele sempre também teve um outro trabalho, né? Outros trabalhos, é professor do município, do estado. Então, o que que acontece? Com o tempo, o negócio foi, de certa forma, estagnando. E ele sempre foi um gestor acima da média, mas é natural que às vezes você sozinho você não consiga dar conta de todas aquelas particularidades do negócio. Então, por isso ele precisou da nossa ajuda para entrar e resolver algumas coisas que ficavam ali atrapalhando, por assim dizer. Quando a gente entrou, o slogan da Aquarius era Academia Aquarius, ainda é energia e gosto de viver. Então, a gente uniu esse slogan a um sub-slogan que a gente criou, chamado Uma Tradição que se Renova. Por quê? Porque a Academia Aquarius é uma tradição, 42 anos, né, são 4 décadas. Eu, particularmente, não conheço nenhuma pequena empresa com 4 décadas, ou mais do que 4 décadas. Eu, particularmente, não conheço pequenas empresas com mais de 4 décadas. Então, a gente chega e encontra uma academia funcionando, né, com um público fiel, obviamente um pouco estagnada em alguns pontos, né, devido a essa falta de braço, às vezes, de Nasto para dar conta de tudo. Então, a gente criou esse sub-slogan de uma tradição que se renova. Então, o que a gente precisou fazer inicialmente? Trabalhamos muito bem o marketing, né? A exemplo aí do que Marcos falou. Fizemos, inclusive, ele protagonizou, inclusive, Marcos aqui, né? Um reposicionamento de marca, né? Mudamos algumas coisas para deixar o design mais moderno, mais atual, né? Para dar aquele aspecto mais clean, né? Que se fala. Então, fizemos esse estudo de branding, né? Marca quando a gente chegou. E aí, a gente precisou trabalhar num outro ponto, que aí vai responder mais diretamente a sua pergunta, que chama-se atendimento. Atendimento ao público. Por quê? Atender é algo complexo. Não é a gente coloca lá os professores para fazer seus papéis no salão. Eles estão ali ensinando o exercício. A gente treina a recepção para captar alunos, para fazer a questão do telemarketing, ligar, oferecer e tal. Mas não adianta a gente conseguir captar uma quantidade X de aluno, se quando você chega, você tem um professor que às vezes não atende satisfatoriamente, né? E algumas coisas estavam acontecendo nesse tempo que a gente chegou, algumas coisas parecidas com isso, né? Então a gente precisou retirar algumas pessoas, né? Obviamente, né? Como o Marcos falou, e mudar alguns processos. Uma das coisas que a gente fez para melhorar isso foi criar o APA, que a sigla significa Atendimento Padrão Aquários. Ou seja, adaptar o pop para o APA, né? Tô entendendo. Aí o
Mas aí o que Bem acontece? bacana, bacana, muito bom. Explica aí o Aí- pop aí- para quem está em casa. explica Paulo. aí melhor. O POP é um padrão operacional de tarefas que você faz no dia a dia da empresa. Um Então, eles procedimento pegaram, operacional padrão, né, em que aí algumas empresas. pegaram a ideia de padronizar as tarefas e colocar o DNA deles, cara. Exato. Muito, Muito muito, bom. muito bacana. É porque assim, cada empresa vai ter o seu contexto, né? Exato. É que nem uma norma. Você pega a norma para estudar e tal, mas você tem que adaptar à sua realidade. Então, eu sempre digo para o pessoal, o professor de academia, professor de musculação, bacharel em administração, ele trabalha com atendimento. É atendimento, certo? Você pode ser o melhor professor do mundo na questão técnica, saber a questão de como você faz um exercício, como você pode saber a técnica, mas se você não souber explicar, se você não souber conversar com o seu aluno para Comunicar. corrigir, comunicar, ensinar, olha, é assim, está acontecendo Como, isso, o aquilo outro, como, né? Como você vai não passar. adianta, porque assim, a pessoa vai ficar, poxa, mas esse professor não sabe nem falar. Antigamente, né, nas academias, você viu o pessoal, não, é assim não, tal, não sei o quê. Hoje não pode ser assim. Hoje a gente tem um padrão que está se elevando cada vez mais. As pessoas estão ficando cada vez mais exigentes, né? Demais, É demais. difícil você dizer, não, eu tô pagando, eu tô pagando e eu quero um atendimento máximo aqui. Então, o atendimento padrão Aquários, né, resumindo aqui, ele se baseia em 4 coisas, né? A primeira etapa seria o atendimento inicial, depois a criação de um relacionamento, depois vem criação de vínculo, e a quarta e última etapa é a blindagem do vínculo, né? O atendimento inicial, como eu estou dizendo aqui, é um atendimento que você consegue dar ali no balcão, né? É aquela A pessoa primeira chega, impressão, a aquela primeira primeira impressão. impressão que fica, né? E assim, nisso a gente tem que ter cuidado, porque tem inclusive essa frase eu escutei da nossa coordenadora dos professores, que é a professora Natália, numa apresentação que ela fez numa reunião técnica da gente, essa frase ficou à cabeça. Dificilmente você vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão, né? Então, a primeira impressão, como a Heloísa falou, normalmente é a que fica. Então, a E gente... dura em torno de 6 segundos. É, 6 segundos. interessante esse dado. Então, a gente precisa ter cuidado nisso. Então, o atendimento inicial é aquela aquele primeiro encontro, né? O aluno chegou, recepcionista, professor, né? Então, esse é o primeiro ponto. A criação do relacionamento é quando você já consegue converter o aluno. Ó, vem aqui, tal, contrato assinado, tal, você vai começar a treinar com a gente. Criação do vínculo, já o vínculo, né? A palavra vínculo já é algo mais forte, né? É assim, é aquela união, é aquele elo da corrente, né? Obviamente que eu estou apenas resumindo aqui, tá? Mas é aquela união, aquele elo, tipo assim, poxa, eu tenho um vínculo com o Marcos, eu tenho um vínculo com a Academia Aquários, eu não quero sair de lá, eu quero continuar treinando lá. E a blindagem desse vínculo, Peraí, esse vínculo deixa eu até me intrometer aqui. Esse vínculo, muitas vezes, tem muitos alunos que eles permanecem em academia por conta de um determinado professor. Isso. Não é por conta Exato. da mensalidade, ou porque o exato. equipamento é melhor ou pior. Às vezes ele pode até ficar na academia que tem um nível até abaixo em termos de repente de equipamento, mas tem um professor atencioso que está sempre ali, que pega na mão, que não dá privilégio, que tem um olhar diferenciado. Isso faz toda a diferença, né? exato, esse vínculo, né? Ele existe por diversos motivos, né? Inclusive um desses motivos que você falou, né? E a última etapa é a blindagem desse vínculo. A gente precisa fazer a proteção desse vínculo. Para Isso que aí eu nunca tinha ouvido falar. Como é isso foi uma criação nossa. Então, assim, Vai, dê aí, esse pode dar. não, eu tô assim resumindo, né? Resumindo, Porque eu acho que isso é uma coisa que pode ser abordada lá na frente, né? mais detalhado. Na questão. linguagem de hoje, Mas a blindagem, o que é que ela quer dizer? Que Ó, a nem blindagem- tanto, nem tão pouco. Uma blindagem significa, a palavra blindar significa proteger. Então, se você vê um carro blindado, por exemplo, é um carro à prova de balas, ele tem proteção contra balas, né? É só um exemplo para a gente entender. A blindagem, ela é uma proteção. Como a gente vai proteger esse vínculo que a gente tem com esse determinado aluno? Como a gente vai proteger? Uma das coisas, você falou, Heloísa, que é ter professores atenciosos, né, que tenham um relacionamento, né, assim, dentro da academia com o aluno. Por exemplo, pô, eu sou professor, né, e Marcos aqui é meu aluno. Eu não sou apenas professor de Marcos. Eu tenho que me preocupar com a performance de Marcos. O objetivo dele, se ele não atingir o objetivo dele, eu não vou ter atingido o meu. Então, essa blindagem, isso é um dos elementos dessa blindagem. A gente tem que
de ter profissionais lá dentro da nossa empresa que ele consiga se comprometer com a meta do nosso aluno, né? Então, às vezes são coisas simples. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Como é que passou o final de semana? Aquela conversa rápida, né? Eu vou trazer depois outra pergunta em relação a isso. Sim, Pode Eu, ser. eu vou dizer aqui mais um termo técnico. Sabe o que eles fizeram? Existe uma sigla hoje no mercado digital, acho que o Marcos deve conhecer, e o Rolf também, é chamado LTV. É o Lifetime Value. Ou seja, pegaram a blindagem. Lifetime Value significa tempo de vida daquele determinado cliente. É o quanto de tempo ele passa consumindo seu produto. Então, essa blindagem que eles fizeram foi justamente isso: é trazer, manter o seu cliente dentro do escopo de serviço que ele oferece, dentro da estrutura dele, para a partir daí as pessoas dizem, porra, por que eu vou procurar um outro local se eu tenho aqui um bom atendimento, né, um bom relacionamento, porque atendimento é diferente de relacionamento. Atendimento você trata um assunto pontual, relacionamento você está se conectando com a Já pessoa. está mais próximo. Tá mais Vai próximo. além. Exatamente. Então, existe essa diferença que muitas vezes as pessoas não entendem. Exato. Então, o que eles fizeram foi isso, muito bem feito, com outro nome, encaixou perfeitamente na estratégia de negócio deles. Muito bom, Verdade. parabéns. Agora eu vou incluir outra pergunta ligada a isso aí. Isso aí eu também chamaria de, talvez, um pouco de retenção de talentos, porque esses profissionais, eles são verdadeiros talentos, né? É muito difícil você encontrar Difícil. hoje em dia Ah, um profissional que, além da técnica, né? Porque muitos vão trabalhar já no modo piloto automático ali, Sim. apenas pelo salário para chegar no final do mês, e ele se doa muito mais, a entrega é muito maior, né? Então, assim, tem todo esse envolvimento que ele precisa realmente vestir a camisa da empresa e bater no peito e é Aquários aonde ele for. Então, também aí uma pergunta, uma curiosidade, como é que vocês fazem para reter esses profissionais que são talentosos nesse sentido, porque também tem todo um trabalho de cuidar da saúde mental dele, não é só pensar o financeiro, mas tem todo um relacionamento ligado para reter esses profissionais, né? Exatamente. Inicialmente, né, depois você pode completar, é algo que a gente se preocupa muito, né? Nossa gestão é muito participativa, seja com o cliente ou também com o colaborador, né? Não elogiando aqui a nossa gestão, né? Mas somos 3 jovens e Nasto, apesar de ser Elogiando mais... também, elogiando também. também. Mas apesar de ser muito antigo, é um cara muito fácil de relacionamento, muito experiente. Então, sucesso não subir para a cabeça. Então, primeira coisa, eu acredito que é isso, né? Todo mundo, todo estagiário chega pra gente e fala, no fim do estágio ou no meio do estágio, rapaz, eu nunca pensei que o estagiário era tão valorizado. Então, se o estagiário fala isso, imagina o professor, imagina o coordenador. Então, é valorizar no dia a dia. E tem uma palavra que eu já ouvi também na internet, né? O elogio do adulto é o dinheiro. Beleza, o dinheiro conta. A gente tem um processo que eu acho que não é tão válido no momento abrir, mas numa rodada de negócios a gente fala, que é uma monetização, né? Uma valorização de algumas formas, né? Seja por horário, seja por mérito, seja por alguma tarefa que a gente Umas viu ali. bonificações. Bonificações, são Bonificações. bonificações pontuais que a gente tem algumas formais, que é interna nossa, a gente não vai abrir aqui para todo mundo, mas tem algumas informais que é no dia a dia. Às vezes a gente tá aqui conversando, né, nós 4, e diz, rapaz, vocês viram aquilo ali, o profissional fulano fez aquilo, vamos remunerar? Então, assim, é uma bonificação extra, como eu posso dizer? Extra, né? Mas a gente tem algumas pontuais que foi criado, eu nunca vi em nenhuma academia, nem nenhuma outra empresa, que não é algo baseado na lei, é algo baseado que a gente viu e disse, ó, realmente essas pessoas merecem essa bonificação, porque elas fazem isso, isso e aquilo. Então, tem a bonificação que está no papel, quando a pessoa é contratada, que está dentro daquelas tarefas, seja no administrativo ou no campo dali, né, de batalha ali na musculação, a gente bonifica e tem essas por fora. E a gente sempre está ali à disposição. Então, assim, ideias sempre são bem-vindas, porque às vezes um estagiário ou um novo professor pode achar que por estar ali na mesa do dono, ele tem que estar formal, com medo. Não, a gente, ó, aqui você é tratado igual como todo mundo. Então, ideias, críticas, sugestões, a gente sempre está ouvindo. O nosso WhatsApp está aberto aos nossos colaboradores e alunos 24 horas. Então, isso eu também acho que conta muito mais do que o dinheiro. E também tem essa questão do dinheiro. Promoções, fim de ano, sempre a gente tenta bonificar. Apesar de ser uma empresa pequena, esse ano não foi possível devido ao investimento na obra, mas a gente criou também um plano de bonificação no fim de ano. Se bater a meta, a gente vai lá e cumpre o nosso papel. Eu vou até atrapalhar aqui Tranquilo. para poder fazer uma pontuação. Você falou um negócio, eu vou até corrigir você. Você falou que sua empresa é uma empresa pequena. Mas existem 2 tipos de empresa. A empresa que é pequena, pequena por tamanho. Sim. E a empresa que ela tem um limite de tamanho, mas ela tem um pensamento além. Então, no caso da Aquarius, eu acho que você precisa encarar como uma empresa
grande, uma grande empresa, porque o que vocês fizeram, eu tenho muita experiência, assim, de dar consultoria, treinamento em empresas. Então, assim, a gente tá na frente de uma empresa, na frente de um negócio que é bem estruturado, que ela tem um relacionamento bacana com os clientes, com os funcionários, ela tem uma gestão horizontal, não é uma gestão vertical. A Então, base do diálogo, né? esse é um ponto importantíssimo. Então, assim, dentro de todo esse cenário que você está colocando, inclusive eu vou puxar a sardinha agora para a Move, essas estratégias, esses pontos, vocês precisam levar para a Move Experience, para todos os afiliados, entender como é que vocês estão fazendo isso, né? E eles aplicarem isso dentro do negócio deles. De repente tem uma pessoa que tem uma loja de roupa, que tem vários funcionários, então ela precisa entender como é que funciona a bonificação. Ah, como é que eu vou bonificar o pessoal aqui, É entende? um insight que às É vezes um quem está insight assistindo exato, não pensou. São pequenos justamente detalhes. isso. Então, assim, eu realmente eu tô muito feliz e satisfeito de ver. Não, sério mesmo. Eu tô falando aqui, eu tô com a maior sinceridade do mundo. É difícil você ver uma empresa assim tão estruturada, sabe? Se eu não Deixa eu dar o conhecesse. recado aqui, aproveitar a audiência, antes da gente continuar. A gente vai terminar, não, a gente vai continuar, mas só aproveitando aqui a audiência de quem está nos assistindo. Próxima quinta-feira, no Hotel Goinha, às 19 horas, a gente vai estar lançando oficialmente a Move Network aqui em Goiânia. A gente já está com o corpo de sociedade formado. A gente vai abrir para novas inscrições, para que vocês façam parte. E olha, tudo isso aqui que a gente está discutindo, técnicas de negociação, inteligência artificial, mentorias exclusivas, que é mais, Paula? É tanta coisa. Workshops, visitas técnicas, né, em outras Imersões. empresas, né, imersões. A gente tem uma dinâmica chamada Move Experience, que é justamente os afiliados trocarem ideias entre eles e aprenderem, que é o que a gente está fazendo aqui. Isso é um aprendizado. Com Né? certeza. O que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer com mais afiliados, mais pessoas. Então é importante trazer o pessoal entender o que é realmente para participar e a gente se conectar e fazer negócio. Entendeu? Bacana. E aí eu sei que não para por aí, né? Vocês estão aí numa reforma, numa ampliação, e com essa vinda, principalmente inteligência artificial, conteúdo digital, muita coisa que veio para ficar, isso também vai estar dentro desse planejamento de vocês de expansão também? Sim, a expansão é física, né? Graças a Deus, por necessidade. Graças a Deus, depois da pandemia, muita gente procurou, né? Nath, Robson, que é da área, falam, né? Quem sobreviveu, quem era do grupo de risco, é porque, de fato, já tinha um histórico de treinamento, né? Então, graças a Deus, musculação bombou, né? Então, por uma necessidade física, iniciou. Mas aí também vem a questão de também trabalhar com essa questão, né, de inteligência artificial. A gente utiliza, né, para alguns assuntos pontuais, a gente utiliza, então tem que estar sempre antenado. Como você falou, né, estamos sempre buscando qualificação, nós gestores, né, não somos acomodados. Robson é prova viva, está na terceira graduação, então a gente sempre está lendo, sempre está estudando, estamos sempre escutando podcast, trocando ideias, né, então a gente não se acomoda e é exemplo para os colaboradores, né, graças a Deus o corpo que está chegando agora na academia, depois dessa repaginada, renovada, são pessoas que realmente são tipo CDF, mas aquela pessoa não é aquele CDF antigo que só quer estudar, não. São aquelas pessoas que estudam, porém gosta de colocar em prática, gosta de fomentar o assunto, gosta de transformar o que eles estão pesquisando, que Robson pode falar de uma pesquisa que está tendo lá, em produto na academia, né? Então, tem um determinado estagiário que agora é professor, graças a Deus, que tem um projeto, né, que era o TCC dele, né, o trabalho de conclusão de curso, que se tornou um projeto interno da academia, que era para a questão de hipertensão, né? Então, ele transformou isso. Então, são pessoas que estão ali no dia a dia colocando em prática o que aprendem, né? Então, a nossa ampliação não é só física, né? É uma ampliação em relação à mentalidade, em relação a crescimento pessoal, em relação a crescimento profissional. Não à toa estamos aqui nessa mesa da Move Network, né? Então a sociedade, desde o início, né, da Aquarius, enxerga um potencial e sabe que mais empresários como nós, como o Paulo aqui, sentando na mesma mesa, vai desenvolver a economia da cidade, desenvolver o empreendedorismo, né? Que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Perfeito. Eu tava fazendo uma análise esses dias não, final do ano passado, o quanto o mercado de personal cresceu. Eu tenho um dado que de 2020 para 2023 cresceu 280. Eu sou de Timbaúba, Pernambuco, né? Nasci lá e eu tenho muitos amigos que saíram da escola e se formaram em educação física, né? Então era um curso, era uma área que as pessoas não davam atenção. Era tipo assim, vou fazer educação física, então não prestou para nada, Uhum. sabe? Então hoje, principalmente depois da pandemia,
é muito difícil você conseguir uma agenda com um personal. Só eu quero um personal. Por quê? Porque se você vê, a alimentação mudou, o estilo de vida mudou, o tipo de treino mudou, o ambiente de academia mudou. Maquinário, Não só o maquinário, tudo. tudo. Tudo que você A está falando. experiência do cliente, A né? experiência, exatamente, a experiência. Você vê aí grandes academias como Smart Fit, etc, etc. Não vou dizer nem para não ser cortado pelo Uhum. YouTube, mas assim, tem várias academias, grandes academias aí, que eu sei das histórias delas, né? Que se preocupa em um determinado ponto, em um volume de pessoas. É um tipo de aluno, quem vai treinar nessas academias é um tipo de aluno que já sabe treinar, Exato. né? Não é um cara, um leigo, que é diferente de você ter um personal, né? Que é diferente de você ir para uma academia de bairro, que você vai ter um atendimento melhor. E no Uhum. caso de vocês, eu enxergo justamente isso, essa diferença, né? Esse DNA acolhedor do seu, não só para com seus funcionários, mas também para os clientes. É importante esses profissionais, né? Muitos deles autônomos também, Sim, né? Uhum. Que se formam, né? E quando a gente se forma, a gente, quando sai da universidade, além de não ter experiência profissional, a gente não tem nenhuma orientação de gestão, sim. né? E aí o espaço da Move também é muito importante para isso, né? Aprender com quem já faz, com quem Verdade. já está no mercado há muito tempo, já Exatamente. nessa área fitness, né? Como também outras áreas. Então é um espaço, por isso que a gente também foca muito em jovens empreendedores, Jovens né, Paulo? empreendedores, exatamente, porque a gente entende que existem possibilidades de, muitas vezes, um filho de um executivo, de um empresário, não dar continuidade no negócio do pai, né, no negócio da família, porque muitas vezes não tem o entendimento e a clareza de qual será o papel dele naquele momento, né? Então, assim, pô, como é que eu vou dar continuidade? Qual o processo? Meu pai me leva, eu aprendo, o que é que eu vou fazer primeiro? Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que o primeiro contexto aí é introduzir ele dentro do mercado empreendedor, ele entender justamente com essas nuances, essas experiências entre os empresários, para a partir daí a gente trazer ele para o mundo executivo e ele entender, pô, vou dar continuidade à empresa da família. Exatamente. Pronto, vamos finalizar por aqui, né? A gente tem muito que conversar ainda, mas a gente vai deixar um gostinho de quero mais. É. Lembrando, quinta-feira tem o lançamento da Move Network aqui em Goiânia. Queria agradecer a Robson, a Marcos, na ausência, o Carlos Eduardo e o Nastro também, por compartilhar, né? Isso, exato. Serem bem generosos e compartilhar, né, o que vocês vivenciam e com muita dedicação e com muito amor, não é isso? Verdade. É importante, eu queria enfatizar aqui que os meninos aqui, a Academia Aquários, ela faz parte do movimento, né, Sim. da Move, é afiliada, além de afiliados, são sócios de todo esse movimento que a gente está fazendo. É importante vocês acompanharem as redes sociais da Aquários, né? Em breve o pessoal possivelmente vai estar divulgando aí um novo espaço, um novo podcast, né? Vai Exato. trazer Uhum. notícias Certeza. e conteúdos para a área de saúde. É importante agora vocês introduzirem também um pouco mais sobre gestão, Bacana. né? Isso aí até para elevar o nível de vocês, né? E falar principalmente sobre a corrida, né? Não esqueçam Exato. não, deixar os recados aí para o pessoal, Sim, falar sobre a correto. corrida. E a partir daí a gente conseguir trazer essa novidade para a região, beleza? Exatamente. E siga a Move Network, né? No Instagram, @, Isso. Move Network, e também no YouTube, Move Network. Vai ter sempre conteúdo aqui importante, interessante, para vocês curtirem, compartilharem. Se inscrevam no canal da gente, se inscreva, começa a nos seguir também nas redes sociais, porque vai ter muita novidade em breve, né? Show de bola, é isso aí. Vamos Então, para gente, cima. obrigada e até a próxima edição, né? Obrigado, pessoal, pela recepção aí, né, da Move Network. Obrigado a todos os presentes, né? Isso que foi discutido aqui foi apenas um pouquinho da história, né? Show de Tem bola. muita coisa Show ainda de para bola. contar e nos próximos episódios estamos aí. Show. Pois é, eu quero agradecer o espaço, convidar todo mundo aí para o movimento, né? Então, tem muito a agregar para a cidade, é algo que você já pode ter visto aí em outras cidades ou aqui dentro, né? Mas nosso propósito é continuar, é fomentar mesmo o empreendedorismo, é ajudar, é pegar na mão mesmo, como o Paulo falou, Isso. né? Quem está começando, ou quem tem experiência, ou quem estava, como o Robson citou, né? Naquela curva de estagnação, o momento de você ter um empurrãozinho de pessoas que entendem sua dor, chegou, né? Então, convidar todo mundo. Sigam também as redes sociais da academia, estamos bem posicionados aí no Instagram, @Academia Aquários, com 2 S no final. E também estamos iniciando aqui no estúdio que vos falo, o nosso podcast. Vamos trazer realmente Show. muito Isso aí. conteúdo para saúde e bem-estar.
e também de negócios, né? Por que não? Produzir Então, negócio, exatamente. Então, quero É isso aí. agradecer, desejar sucesso e paz aí para todo mundo. Show. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Show.